Olá, tudo bem? Nós vamos conversar com vocês um pouco sobre a gestão financeira em tempos de crise, imprevistos e oportunidades, né? Neste módulo, nós vamos abordar a questão financeira, está atrelado a esse curso de extensão online, né, organizado pela Universidade Estadual de Maringá, né, sobre essa quarentena, tratando de aspectos de saúde física, mental e financeira. Eu sou o professor e administrador Fabrício Meller da Silva, né, trabalho na Universidade Estadual de Maringá, desenvolvo algumas atividades ali no departamento de administração e também atuo como docente no programa de pós-graduação em propriedade intelectual e transferência de tecnologia para inovação. Muito bem, os nossos trabalhos eles estarão divididos de alguma forma, né? Bom, qual que é o nosso objetivo aqui? Nosso objetivo é apresentar um panorama geral sobre as finanças, né, e algumas técnicas de controle financeiro pessoal em tempos difíceis, nos momentos que nós estamos vivendo. Nosso curso aqui ele tem uma carga horária de 7 horas, não quer dizer que vocês estarão comigo 7 horas de maneira ininterrupta. Seria um prazer estar com vocês durante todo esse período, mas vocês atuarão também com um pouco da carga horária e vai estar atribuída a atividades que vocês farão nas suas residências, né, nas suas tarefinhas de casa, vamos dizer assim, né. Então, a nossa proposta é trabalhar com vocês essa questão são 4 vídeos curtos, objetivos, direto, né, e estamos aí dentro dessa dimensão da pandemia, né, na condição da pandemia, dentro da dimensão da saúde, né, econômica, financeira, a gente foca um pouquinho mais para a questão das finanças, ok? Muito bem. Então, essa primeira parte, nós queremos tratar com vocês aí a introdução e contextualização, tá? Neste, neste gráfico, nós temos aqui o consumo, tentando expressar aqui o consumo das famílias, né? Ele está dividido e organizado com o PIB, né? O PIB nós comentamos que é o Produto Interno Bruto, tudo que o país produz, tudo que o país gera em termos de riqueza. E nesse gráfico aqui nós temos também a confiança do consumidor, né? Ele é um gráfico que é uma pesquisa, né, foi tabulada aqui no dia 14 de abril deste ano, 2020, e temos aqui uma visão. Perceba a confiança do consumidor nesse gráfico cinza, né? Ele caiu bem aqui 2015, 16, tem um fundo, né? Depois começou-se a ampliar e temos um ponto aqui onde bem uma queda, né, drástica aqui na confiança do consumidor. Chamamos atenção também para o PIB, né? O PIB na linha vermelha, como vocês podem ver, né? Ele segue ele segue muito essa confiança. Olha só, o PIB ele sobe, desce juntos. Tá vendo que ambas as figuras, as linhas caminham mais ou menos de maneira próxima? Então é bem notório e perceptível que se o índice de confiança do consumidor despencou, como estamos vendo aqui para baixo, provavelmente a linha que nós teremos aqui do PIB será uma linha que tende o quê? Também a cair, concorda? Então, isso é uma tendência, né, macro, vamos dizer assim, geral, que nós estamos enfrentando aí pela frente. Mais geral, aqui ó, o congestionamento em São Paulo, né? Nunca se viu na história do país um congestionamento aqui, ó, abril de 2020. Abril, né, de 2020. O que a gente percebe aqui? Um congestionamento zero. Incrível, né? Congestionamento zero. Nunca na história desse país aí nós tivemos um zero de congestionamento na cidade de São Paulo, né? E aqui tem os outros históricos em relação aos anos. O que nós podemos notar também? A queda de estimativa de crescimento, né, para o produto interno bruto, que é tudo que o país produz, né, no específico ano. Então, o Brasilzão aqui, meio de guerra, né, expectativa de menos 4,2. Algumas outras expectativas apresentam até maior que isso, né, números mais elevados. Mas está aqui um dado do Bradesco.
Outra informação também, para vocês terem uma ideia mais macro, estímulos fiscais, né? A gente pega aqui o seguinte, quanto que os países nesse momento de pandemia, que estímulo de injeção de dinheiro, eles estão tentando colocar o dinheiro para circular na economia. Então, no Brasil, né, esse movimento de pegar os R$ 600 por mês, que nós estamos vendo aqui dos mais necessitados, né? Então, todo o recurso financeiro, ele representa aqui, ó, 3,5% da produção do país, né? Então, é uma situação. Olha os Estados Unidos, está investindo dinheiro pra caramba lá para poder tentar sair da crise, né? Nessas horas é como se tivesse a possibilidade de fabricar dinheiro, literalmente, para poder irrigar, né, difundir isso por toda a economia. Muito bem, então, neste slide eu quero chamar a atenção de vocês para as pessoas que têm uma vida financeira, vamos dizer assim, de modo mais saudável. Ela procura ter algumas práticas, né? Então, são pessoas que, de modo geral, buscam o quê? Sempre conselhos, né? São pessoas que tentam praticar um pouco mais aí, de modo geral, honestidade, o caminho mais fácil, o do oportunismo não é o melhor caminho. São pessoas generosas, pessoas que ajudam, né? Fazem contribuições, fazem caridades. São pessoas que buscam o quê? Fugir do gasto compulsivo, né? Tendo ter um gasto com mais sabedoria, mais inteligência. A gente também tem que procurar o que sempre aqui, né? Questão do trabalho, né? São pessoas voltadas ao trabalho, enfrenta a preguiça, enfrenta a dificuldade. São pessoas que tentam o quê? Criar o hábito e tem o hábito da poupança, né? De guardar dinheiro todo mês, se possível. Os amigos, né? Como é que tá os amigos, né? Nós somos muito próximos das pessoas que estão em convivência conosco. E também são pessoas que procuram o quê? Fugir das dívidas, né? As dívidas não são bem-vindas, né? Então acho que vamos dizer assim, essas dimensões aqui são dimensões importantes que são capazes de impactar aí no nosso equilíbrio financeiro em épocas de pandemia e pós-pandemia também, ok? Eu acho que uma recomendação importante, tudo começa por um verbo, anotar. No momento de pandemia, de dificuldade, de repensar a questão financeira, né, de crise global, é importante que a gente anote, anote, anote. Então é importante a gente tentar tirar um retrato da nossa renda mensal, como que está a nossa renda mensal financeira, ok? O que você ganha de fato. Na sequência, é importante a gente ter um descritivo de tudo que a gente gasta, de modo a expressar ou indicar, né, quanto que eu gasto com IPTU. Eu sei que IPTU, às vezes você pode pagar o IPTU uma vez no ano, ou de maneira mensal. Você pega esse valor anual, divide por 12 e consegue ter uma visão mensal de quanto você gasta de moradia, né? Quanto que eu estou gastando de alimentação. Importante identificar que a alimentação, alguma coisa que você compra no supermercado, tem uma finalidade. De repente, comer fora, em restaurantes, acho que seria importante até diferenciar isso, né, nesse tipo de controle que você pode fazer. Transporte, seguro, entretenimento, como é que está as festas, né, como é que eu gasto com vestuário, se eu guardo algum dinheirinho na poupança ou não, né, se eu tenho isso na poupança ou não, né, como é que está a questão dos meus gastos mensais aí, previsíveis aí de saúde, fazer um orçamento, né, como é que está os outros gastos aqui que a gente tem, né, assinaturas, disso, daquilo, telefone, né, se investimos, educação, enfim, quanto custa a minha vida? A pergunta é essa. Quanto custa a minha vida? A renda que eu tenho, ela, em comparação ao custo da minha vida, eu gero um superávit ou gero um déficit? É o que nós queremos saber. Então, com um orçamento, como exemplo deste que está sendo apresentado para vocês, a gente pode ter um retrato melhor da nossa vida financeira. Os orçamentos, eles estão
eles podem ser impactados aí com os alvos financeiros. O que eu pretendo financeiramente? Pretendo, como o tio Patinhas, apenas acumular, só investimento e poupança? Pretendo efetuar algumas doações, ajudar o próximo? Pretendo pagar minhas dívidas? Que alvos financeiros e objetivos eu tenho com minha educação? Quais o padrão, o estilo de vida que eu desejo ter? Quero começar um próprio negócio ou não? Se a gente migrar um pouco para administração, empreendedorismo. Enfim, então os alvos financeiros eles são importantes a gente ter esses alvos, onde eu quero chegar. Não é simplesmente receber, por exemplo, a minha renda, o meu salário e, e, e viver ela de maneira sem as devidas consequências, sem ter os alvos e vivendo a cada dia. Mas o importante é a gente tentar atribuir alvos financeiros. Eu quero alvos financeiros voltados na minha sobrevivência, quero tratar de sobrevivência básica. Então, eu não tenho alvos de viagem, eu não tenho alvos de outras situações. Eu vou estar dentro do meu padrão financeiro. Então, os alvos financeiros devem fazer parte do nosso dia a dia e dessa mudança, ou desse estilo financeiro. Né? E não deixar isso, chama atenção essa questão dos alvos financeiros a longo prazo, longo, médio, curto prazo. Muitas das vezes a gente pensa na questão dos alvos financeiros a curto prazo. Né? Se a gente está num momento, evidentemente, de crise, de pandemia, o dinheiro está curto, está faltando isso, faltando aquilo, é o momento de segurar um pouco os gastos, né? E para poder tentar atingir certos alvos de sobrevivência. Então, é importante definir os alvos. Quais os alvos financeiros que eu tenho como perspectiva aí, tanto individuais como de maneira coletiva aí com seus familiares, por exemplo. Então, aqui nós temos, por exemplo, uma pesquisa da Confederação Nacional da Indústria indicou que 61% aqui dos brasileiros, eles acreditam aqui que seu padrão de vida estará melhor ou muito melhor daqui a 5 anos. Esta foi uma pesquisa feita em 2017. Então, talvez se fizéssemos essa pesquisa hoje, nos dias de hoje, com certeza não teríamos essa condição, evidentemente. Então, é importante, aqui eu chamo a atenção no padrão de vida, seria importante você, individualmente ou na sua família, enfim, com quem você convive, aqui nós temos um exemplo, o que eu quero, o que eu posso, o que eu quero, o que eu posso, ele é atingível, é realizável, é sincero, é verdadeiro, contempla aqui as pessoas que estão ao meu redor, contempla os meus interesses. Então aqui nós temos um exemplo, Eles definiram isso. O fato de você escrever o seu padrão, o seu estilo, o que você espera, o que você pretende, seria interessante. Não pretendemos mudar para uma casa maior e mais cara. Estamos satisfeitos vivendo em nossa casa atual. Temos o alvo de adicionar uma varanda à nossa casa, uma construção. Queremos nos conectar na educação dos nossos filhos, pagar totalmente nossas dívidas, contribuir mais, economizar pelos próximos 15 anos, em vez de aumentar nosso padrão de vida, Enfim, depois de realizar nossos alvos financeiros, queremos viajar uma vez por ano e ter condições de contribuir com 1/3 da nossa renda. Enfim, audacioso, Enfim, mas são situações. Gostaríamos de usar nossos carros numa média de 7 anos e comprar carros usados que fazem boa quilometragem. Queremos manter um guarda-roupa mais simples, mais clássico ou mais ousado. Em vez de seguir as últimas modas, também queremos ajudar nossos filhos a comprar a primeira casa deles ou não. Enfim, então esse padrão de vida é esse aspecto geral, que você procura tentar expressar, contemplar, conversar com pessoas queridas ao seu redor, para você poder escrever isso de fato. Acho que isso te dá um pouco mais de norte, um pouco mais de consciência, pensar um pouco mais isso com mais efetividade. Outra situação interessante é nós desenvolvermos aqui uma declaração financeira pessoal, basicamente tentar dividir aí o que nós temos como ativo, o que são os ativos aqui nessa condição,
tem que fazer um levantamento. Quanto que eu tenho de dinheiro em conta? Quanto que eu tenho guardado? Tenho ações, invisto em outras coisas, tenho um terreno, casa própria, quanto que vale? Tem algum outro imóvel? Estou para receber dinheiro ou não estou? Tem uma ação judicial que está correndo que me permite? Quanto vale meu automóvel, meus móveis, as joias aqui que estão zeradas? Participação em sociedades, participo em alguma empresa, sou sócio de alguma coisa, enfim, tenho aposentadoria, faço planos de previdência ou não, enfim, esse é um pool. Tem gente que preenche mais, tem gente que preenche menos, né? Quem tem mais dinheiro acaba pulverizando, diversificando um pouco mais o recurso, quem tem menos tem que caminhar aí, cara, com pouco que tem. Então, aqui é uma ideia de você tentar levantar o total de dinheiro, quantificar o total de dinheiro que você tem neste momento. Geralmente, quando você faz a declaração do imposto de renda, você também tenta descrever, né, acaba descrevendo isso, passando para o governo, tudo que você tem de ativo. De outro modo, é importante a gente também identificar esse passivo aqui. Né? Tenho dívida com o cartão? Chama atenção. Na verdade, nós estamos tirando um retrato de uma data específica. 31 de maio. Quero tirar um retrato da minha vida, da minha declaração financeira pessoal. Né? Eu tenho um empréstimo, estou devendo para alguém. Quanto que está a minha casa financiada? Quanto que eu tenho que pagar da minha casa ainda? Tenho dívida com parentes, com comércio? Tenho alguma prestação adicional atrasada na minha educação? Contas vencidas? Boletos, enfim, empréstimo bancário? Os famosos boletos lá, as prestações, crediário das lojas. Importante você tirar um retrato, aproveitar essa quarentena para poder juntar e ter todas essas informações. E comparar, né? Quanto que eu tenho de passivo com o meu ativo. Né? E aí você consegue ter uma visão um pouco maior do seu patrimônio como um todo, neste exemplo que temos aqui. Neste vídeo aqui, de maneira bem breve, acho que ele vale a pena ser assistido por vocês. Nós vamos, acho que, tentar verificar ele no próximo slide, mas é um videozinho bacana aí, de 4 minutinhos que vale a pena transitarmos aí e acessarmos. Deste modo, nós encerramos essa primeira parte. Quero agradecer a atenção de vocês. Na sequência, nós vamos avançar em outros assuntos. Acredito que o próximo tema nosso aqui separado é o tema de dívidas. E desejamos a todos aí um excelente dia. Muito obrigado.